E a Polícia Federal, hein? Ô, Cláudio, você tem informações aí sobre a situação atual do superintendente? Ele continua prestigiado? Eu acho que ele roda assim de uma hora para outra, não tenho dúvida disso. A decisão, o presidente quer fazer isso e o fará, eu não tenho dúvida disso. Mas é assim, ele não fará no meio de uma confusão, né? A confusão ele próprio já se encarregou de ampliar esse problema quando trouxe a público, né? Quando ele vem furar, né, ele dá furo no Diário Oficial. Decidi fazer isso, veja lá no Diário Oficial amanhã e tal. Quando ele resolve, como é que eu diria, abrir para o grande público o que se passou no despacho que ele teve com subordinados, com ministros, etc., ele acaba gerando crises desnecessárias, né? Isso foi um tanto quanto adiado, mas eu acho que em algum momento vai ser sacramentado. Tá demais, né? Tá ensaiando muito aí. Agora ele se manifestou de maneira depreciativa, né? O trabalho da Polícia Federal. Sempre tem uma origem essas coisas. O que é que o desagradou? No caso da Raquel Dodge, ele ficou irritado, segundo dizem, porque ela nomeou, né, 6 pessoas aí para cargos, né, que tem mandato de 2 anos, né? Ele não gostou disso e já decidiu que ela não vai continuar. Agora, na Polícia Federal, eu não sei, eu acho mais difícil mexer. A Polícia Federal é uma corporação, mas assim, é tão barulhenta, digamos assim, para em defesa dos seus interesses, quanto o Ministério Público, né? No caso do Ministério Público, o presidente parece ignorar que o chefe, o PGR, né, o Procurador-Geral da República, aquele cargo ali, mais do que qualquer outro, significa que está sentado num touro bravo, assim, é impressionante. As pressões que a procuradora sofre dos diversos grupos, há diversos grupos de poder dentro do Ministério Público, sobretudo do Ministério Público Federal, né? No âmbito aí de todo o Ministério Público da União. É uma brigalhada, um querendo, na verdade, ultrapassar o outro, consolidar posições e pressionam de todas as formas. Eu tenho a impressão que a decisão da Procuradora-Geral de fazer essas nomeações não foi uma deslealdade ao seu sucessor, o seu eventual substituto. Foi uma imposição mesmo, foi como é que eu diria, uma solução encontrada para acalmar e acomodar posições no Ministério Público. Não adianta o novo PGR, por mais ligado que seja ao presidente da República, ele vai ser, como todos os outros, um pouco refém desses grupos, né? O Ministério Público no Brasil, cada procurador é uma instituição à parte. Eles são absolutamente independentes, autônomos. Eles podem tomar as iniciativas que desejarem, que melhor entenderem para o pleno exercício das suas funções. E isso acaba se transformando em uma corporação muito difícil de administrar. Eu acho que a procuradora, com o seu jeito suave de ser, mas também firme nas suas decisões, ela fez o melhor que pôde, eu tenho a certeza disso. O presidente faz um juízo injusto da doutora Raquel Dodge. Ô Cláudio Humberto, Zé Paulo, Thaís, Rafael, o que vocês acham que a população vai sair de verde e amarelo aí no sábado, como o presidente pediu? É para defender a Amazônia. O Cláudio Humberto tem uma experiência dessas aí. O que aconteceu quando um certo presidente pediu isso? Mas o Bolsonaro fez a ressalva, né? Que não é para sair de verde e amarelo em defesa dele, mas em defesa da soberania da Amazônia, né? Sim. Esse negócio de chamar o povo para se vestir verde e amarelo tem uma certa dose de risco. Mas não no caso do Bolsonaro. O povo saiu, né, do quê naquele naquele pedido lá, Cláudio? Eu já não estava no governo naquela ocasião. Mas você lembra muito bem como eu também. Mas saiu foi de um preto, horror, né? Foi um erro, né? Na verdade, um erro que eu... Não estaria sendo outro agora? Tentaria evitá-lo, mas agora eu tenho a impressão que não tem esse problema, não há esse risco, não. É claro que os opositores do Bolsonaro poderão se animar a sair vestidos de outra cor, mas vão vestir de que cor? Preto novamente? Não sei, é uma ideia, de repente pode acontecer. Mas não é, como você disse, ele deu Cláudio, a ideia, não é uma coisa que o presidente deva fazer, né? Acho que esse é o ponto aqui da discussão, né? Quando você está chamando já as pessoas para irem às ruas, se engajarem, basicamente, né?
ditando ali o que deve ser feito, né? Isso não cai bem para o Seria diferente dele falar, olha, é interessante comemorar o 7 de setembro, valorizar a data. Esse acho que é um papel importante, né? A gente valoriza pouco essas datas aqui. Exatamente. Então, convidar as pessoas a participar de eventos nas suas cidades. Agora, quando ele faz uma convocação, e embora ressalte que não é uma convocação pessoal, né? Ele não está convocando as pessoas para defendê-lo ali, mas para defender a Amazônia, é claro que fica implícito que a adesão ao verde e amarelo na data também é um sim a forma como o presidente Bolsonaro lidou com a crise na Amazônia, com a crise internacional, entre ele e o Macron. E que o preto é um não à soberania da Amazônia, mas um não ao Bolsonaro e a forma como ele lidou com o problema. Então, no final das contas, acaba sendo, sim, mas esse tipo de conceito, né, foi o que agravou, ou pelo menos suprimiu praticamente das escolas no Brasil, até o conhecimento, né, sonegam-se noções básicas de conhecimento de civismo e de símbolos nacionais, etc. Tem gente que não sabe, a gente percebe isso, né, no dia a dia, as pessoas já não sabem cantar o hino nacional, as pessoas nem sequer sabem que existe um hino belíssimo, talvez o mais bonito de todos, que é o hino da bandeira. Tem o hino da independência, tem os brasões, enfim, esses símbolos nacionais que são tão cultuados em qualquer país do mundo, aqui virou uma coisa politicamente incorreta, né, ao longo dos últimos anos, sobretudo. Tiraram as disciplinas das escolas como educação cívica, né? Moral e cívica. Educação moral e cívica e tal, mas era sobretudo educação cívica. Tiraram das escolas porque aquilo ali é uma coisa de direita, né? Remete sempre ao regime militar, né? Infelizmente é isso. Por isso que estão forçando a barra em jogos de futebol, com essa execução do hino brasileiro, nós já comentamos aqui a vulgarização do hino. E tem jogo aí que, além do hino nacional, ainda tocam o hino estadual. O que é uma bobagem, né? Tem que tocar o hino da competição. Você vê a Champions, tem um hino próprio, né? Isso é uma bobagem. O hino nacional deve ser tocado em jogos da seleção, talvez, mas não em qualquer jogo aí que a gente vê. Eu também acho que é uma certa banalização. Mas isso, as pessoas cantam sem entender direito o que é que estão cantando, né? Não entendem direito como os versos foram escritos há muitos anos, uma linguagem mais rebuscada, etc. As pessoas nem sequer entendem direito o que é aquilo, né? Mas tudo isso em razão da ignorância. A ignorância proveniente de uma escola, que é a escola no Brasil, que suprimiu esse tipo de coisa. Virou isso, né? Defender o verde e amarelo virou defender militar. Virou defender agora o Bolsonaro, né? Não, é o nosso país, né? É uma coisa triste esse viés que o brasileiro costuma alimentar, né? De ódio às próprias instituições, de repulsa àquilo que signifique qualquer expressão de amor ao nosso próprio país. Lembrando que no movimento do impeachment para Dilma, foi todo mundo para a rua de verde e amarelo, né? Então, o verde e amarelo já foi usado em outras ocasiões recentes. Eu queria ressaltar aqui também a escolha da data, o 7 de setembro, que tem um simbolismo militar muito forte, que está totalmente ligado ao discurso do presidente. Tem um aumento de gastos da festa do 7 de setembro esse ano, no momento em que está cortando bolsa para estudante, que está pagando a luz da esplanada dos ministérios às 6 da tarde. Essa festa, que tem um cunho militar muito forte, vai ter mais dinheiro do que outros ministérios. Então, tudo isso, quer dizer, não é a Amazônia. Por que ele não fez essa convocação quando estava no auge da discussão das queimadas e do desmatamento? Ele escolhe o 7 de setembro, que é uma data, sim, que tem uma ligação com a questão do patriotismo e tal, mas mais forte ainda, ligada ao discurso do presidente da República, ao militarismo, né? E aí vai remetendo outra visão na memória. Então, são várias mensagens misturadas ao mesmo tempo que pode provocar um fracasso total
dessa convocação do presidente. Mas não adianta, qualquer palpite que a gente dê aqui, eu acho que vai ser um pouco bola de cristal. Nós vamos ter que entender qual vai ser o engajamento que vai prevalecer. Né, Thaís? O 7 de setembro não é militar, né? O 7 de setembro é a data magna do país. Sim, eu sei disso, mas ela acabou ficando... do nosso país. Não tem nada a ver com... Eu sei que ela não tem, Cláudio. Com os militares. O fato de haver desfile militar é uma forma que os militares têm, até porque tem papel constitucional intrinsecamente ligado a isso, a essa data, né, de defesa da soberania, etc. e tal, que é o papel das Forças Armadas, que é por isso que há os desfiles militares, mas essa é uma data do país inteiro. Sim, né? Eu sei disso, só que a festa do 7 de setembro, promovida pelos governos, ela tem a cara do desfile militar, não estou dizendo que... Não tem dúvida, olha, Thaís, em abono aí o que você está falando, quantos desfiles de 7 de setembro Salomão Esper e eu transmitimos aqui, viu? No interior é hora das fanfarras desfilarem, né? E aqui descrevendo, viu, cada companhia de obuses, não sei de onde, por aí, nós ficamos especialistas em transmitir desfile de 7 de setembro, sempre com essa conotação militar. Lá no Nordeste, como não tem obuses, não tem tanque de guerra, não tem nada para mostrar, o 7 de setembro lá é muito caracterizado no Nordeste pelo desfile estudantil. As escolas públicas fazem desfiles, os alunos desfilam garbosamente, etc. Não tem, assim, tem também lá tropas militares, mas assim, um armamento, não é uma coisa militar, é uma coisa cívica mesmo, né? E é muito bonito. Eu acho que é uma data... Eu adoro ficar, eu acho que é o único dia do ano que eu ligo a televisão pública para assistir o desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. Também eu não vou lá não, né? E lá também é demais, mas eu assisto com o maior prazer e acho bonito mesmo. Agora, já que a gente está falando nisso, a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, matriculou o filho no Colégio Militar de Brasília sem a prova habitual exigida pela instituição. Ela argumenta que o filho foi alvo de ameaças na internet e que, por isso, ele não pode continuar estudando em São Paulo. A deputada é de São Paulo. A informação foi confirmada ontem, ou foi antecipada ontem pela revista Veja e depois confirmada pela própria deputada, que surgiu nesses movimentos de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Ela disse que o filho está estudando interinamente num colégio militar em Brasília e não fez a prova do concurso porque não era época de avaliações e ele precisava sair urgentemente de São Paulo por causa de supostas ameaças. A deputada pediu a vaga por ter se mudado para Brasília e argumentou que o pedido estava embasado pelo artigo 92 do Regulamento dos Colégios Militares, que diz que, abre aspas, os casos considerados especiais poderão ser julgados pelo comandante do Exército. Depois, diante da repercussão nas redes sociais, e ela usa muito as redes sociais, né, fez uma transmissão ao vivo dizendo que o pedido apresentando o regulamento, além de mostrar um boletim de ocorrência, ou melhor, ela justificou o pedido apresentando o regulamento, além disso mostrando um boletim de ocorrência com as ameaças ao filho. O que me causa alguma surpresa aqui não é o fato da deputada pedir, né? Embora ela tenha sido eleita com essa história da nova política, que vai fazer diferente. A gente viu que essa história da nova política é mais ou menos, né? Como o ministro Ernesto Araújo indo para Paris e levando a mulher no mesmo voo, a deputada Carla Zambelli colocando o filho no colégio militar sem a prova que é necessária para todo mundo bem que quer entrar nesse colégio. É bem republicano. O que me chama a atenção aqui é o Exército aceitar esse tipo de argumento. Exatamente. Não é a deputada pedir, mas olha, mas é o Exército aceitar. Tem um detalhe, viu? Um detalhe legal que é preciso também a gente verificar se isso não é isso que justifica ou que cobre, né, do ponto de vista legal essa transferência. É que há toda uma legislação que prevê, que garante vagas em escolas públicas federais aqui, inclusive na Universidade Federal, de familiares de pessoas que sejam transferidas, venham trabalhar, venham morar em Brasília, transferidas em razão do cargo. Então, mas aí a escola pública é normal, né, Cláudio? Na escola pública militar tem que passar naquele vestibulinho lá. Pois é, tem que ver isso, tem que ver se tem algum aspecto legal que justifica isso. Milico não comete esse tipo de erro não, sabe?
eles concederam se a lei prevê. Se não houver previsão legal, eles não fazem. Será que se fosse um deputado da oposição, conseguiria também colocar o filho no colégio militar? Eu tenho dúvida. Não, mas pelo discurso dela, ela devia fazer o filho ser submetido. Ainda Chega lá o filho de um deputado do PSOL e fala, então, olha, eu mudei pra cá, posso botar meu filho? Duvido. Não, mas nem passa perto de amigos, mamatas à parte. O que eu duvido é que deputado do PSOL pretende... Não, eu sei disso, mas eu estou dizendo que a gente sabe como funciona, né? A gente sabe como funciona. Ué. Mas assim, tem gente que consegue vaga na Universidade de Brasília, que é negada a qualquer pessoa que mora aqui em Brasília, mas tem lá o filho do deputado, o filho do ministro, o filho de qualquer chefe de departamento que foi nomeado e teve que se transferir para Brasília. Os cônjuges respectivos e os filhos também, todos têm direito a vagas em escolas federais aqui, inclusive universidades, sem concurso. Então, concurso público do vestibular, né? Portanto, é preciso ver isso, se há alguma coisa que a lei ampare.